Por trás de cada campeão, existe uma máquina lendária. Em 7 décadas de Fórmula 1, alguns carros foram mais do que rápidos. Foram revolucionários. Hoje, vamos conhecer os carros de Fórmula 1 mais impressionantes de todos os tempos e os pilotos que os transformaram em lenda. Então, preparem-se para uma viagem alucinante pela história, enquanto exploramos as máquinas mais icônicas que já pisaram na pista. A. O MP44. Imagine um carro tão dominante, tão em sintonia com seu piloto, que Senna o chamava de uma extensão do próprio corpo. Ganhou 15 das 16 corridas em 1988. É como ganhar no jogo da velha antes do seu adversário fazer a primeira jogada. O motor Honda, uma maravilha da engenharia, funcionava com menos pressão do turbo que seus rivais e ainda assim os deixava comendo poeira. A única mancha no impecável histórico do carro? Monza, 1988, quando um retardatário tirou Senna da corrida. Mas, tirando esse pequeno deslize, este carro dominou a temporada como nenhum outro carro antes ou depois. Se você encontrar um fã de Fórmula 1 e mencionar o ano de 2004, pode ter certeza que ele vai começar a salivar. Por quê? 2 palavras. Ferrari F2004. Essa beleza vermelha, pilotada pelo mestre Schumacher, era simplesmente imbatível. Tão rápida que ainda mantém recordes de volta em circuitos lendários. Schumacher levou o carro à glória em 13 das 18 corridas da temporada, ganhando o título com 5 corridas de antecedência. Este carro é a prova de que, às vezes, a perfeição pode ser alcançada. Lembram quando eu disse que a Fórmula 1 leva a sanidade ao limite? Bom, a Mercedes W11 de 2020 é a prova disso. Essa máquina era tão avançada, tão absurdamente rápida, que quase parecia ilegal. Hamilton, com suas habilidades sobrenaturais ao volante, conduziu este carro à vitória em 13 das 17 corridas da temporada. Este carro marcou uma era dourada para a Mercedes na Fórmula 1. Adrian Newey, o mago da aerodinâmica, se superou com a Red Bull RB19 de 2023. Verstappen parecia estar pilotando um foguete no meio de carrinho de bate-bate. Em algumas corridas, ganhou por mais de 30 segundos. Ele foi a combinação perfeita de potência, aerodinâmica e um piloto no auge da sua carreira. Verstappen transformou o que já era excelente em algo verdadeiramente histórico. Em 1978, um carro revolucionou a aerodinâmica. Era a Lotus 79, o primeiro carro a explorar de forma realmente efetiva o efeito solo. Mario Andretti descreveu a sensação de pilotar este carro como nunca ter sentido tanta confiança nas curvas. Revolucionou a Fórmula 1, abrindo caminho para uma nova era de carros que exploraram a aerodinâmica de maneiras nunca antes imaginadas. Se o futuro da Fórmula 1 pudesse ser previsto em 1992, se chamaria Williams FW14B. Essa máquina era tão avançada para sua época que parecia ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Ele estava equipado com a última tecnologia, suspensão ativa, controle de tração, câmbio semiautomático. Nigel Mansell, com seu estilo agressivo, dominou a temporada de 1992, vencendo 9 das 16 corridas. O carro era tão superior aos seus concorrentes que até o grande Ayrton Senna admitiu: você precisa de um computador para competir contra ele. Imagine um carro de Fórmula 1 com um ventilador gigante na parte traseira. Bem-vindos ao maravilhoso mundo da Brabham BT46B, também conhecida como carro ventilador. Essa máquina maluca só competiu em uma corrida na história da F1, e adivinhem, ganhou! O ventilador gigante aspirava o carro para o chão, criando um vácuo tão forte que o carro parecia grudado no asfalto. Niki Lauda levou este carro à vitória no GP da Suécia de 1978. Mas a alegria durou pouco. O carro foi banido logo após a corrida. A FIA, órgão regulador, temia a absurda vantagem que o carro ventilador proporcionava e decidiu bani-lo para sempre. Durante anos, Michael Schumacher reinou de forma suprema na Fórmula 1, mas em 2005, um jovem espanhol chamado Fernando Alonso
ao volante da Renault R25, ousou desafiar o domínio do alemão. Este carro era uma máquina fantástica, ágil, rápida e com um motor V10 que emitia um rugido de arrepiar. As batalhas épicas entre Alonso e Schumacher se tornaram lendárias. No final, Alonso e a R25 saíram vitoriosos, marcando o fim de uma era na Fórmula 1. Ele foi mais que um carro de corridas, foi um símbolo de mudança. Em 1961, a Ferrari apresentou ao mundo um carro tão belo quanto mortal, a 156 Sharknose, nariz de tubarão. Com seu design audacioso, marcado pelo nariz longo e afiado que lembrava um tubarão, ele era um espetáculo impressionante. Sob o capô, pulsava um potente e furioso motor V6, pronto para levar seus pilotos à glória. Nas mãos de Phil Hill, eles venceram o Campeonato Mundial de 1961. Infelizmente, o ano também foi marcado pela morte de Wolfgang von Trips, companheiro de equipe de Hill, em um terrível acidente em Monza. Apesar da tragédia, o legado da Ferrari Sharknose continua. Na década de 1950, a Fórmula 1 ainda estava engatinhando. Mas em 1954, surgiu um carro que parecia vir do futuro, a Mercedes W196. Com seu design futurista, aerodinâmica avançada e um motor potente, era um carro à frente do seu tempo. Dominou as temporadas de 1954 e 1955, vencendo 9 das 12 corridas em que participou. Juan Manuel Fangio, o mestre argentino, esteve ao volante dessa máquina incrível. Este carro marcou o início de uma era dourada para a marca alemã na Fórmula 1. E assim termina nossa viagem pela história da Fórmula 1. 10 carros, 10 lendas que levaram ao limite a velocidade, a tecnologia e a coragem humana. A Fórmula 1 é muito mais que um esporte. É uma batalha de titãs, uma ode à velocidade, uma paixão que nos consome e nos emociona. Qual desses carros te impressionou mais? Conta pra gente nos comentários. Curta, compartilha e siga nosso canal, Gear Bones. E até a próxima aventura no alucinante mundo das engrenagens e velocidade.